Olá, pessoal, tudo bom? Opa. Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa aula hoje falando sobre a inexistência dos negócios, né? Dos negócios jurídicos, tá? Deixa eu colocar aqui no slide para a gente começar a nossa aula, tá? Hoje, basicamente, né, nós vamos dar continuidade à Teoria Geral do Direito Civil, em que nós estamos falando sobre o negócio jurídico. Eu já disse para vocês que a Teoria Geral do Negócio Jurídico, quando se trata do negócio jurídico, na verdade, é o livro, né, o maior livro da parte geral do Código Civil, em que necessariamente o negócio jurídico é um dos maiores, tá certo? Então é importante deixar claro para vocês que o negócio jurídico ele se trata basicamente de contratos, né? E vocês ainda vão estudar especificamente a disciplina de contratos, tá certo? Então, quando a gente fala em negócio jurídico, a gente fala em contratos que são acertados entre as partes. Então, qual é o conceito do negócio jurídico para que a gente possa entender melhor? São atos jurídicos unilaterais ou bilaterais de manifestação da vontade que constituem, extinguem, conservam ou modificam direitos de pessoas físicas ou jurídicas tutelados pelo ordenamento jurídico, os quais somente serão válidos e eficazes se preenchidos seus requisitos de validade e eficácia. Muito bem. Esse primeiro conceito já traz várias informações para a gente. Olha lá. Primeiro, são atos jurídicos unilaterais ou bilaterais. Então, significa dizer que é um ato que eu, quanto pessoa, posso necessariamente decidir um negócio jurídico sozinha, né? Ou com outra pessoa. Ou ele também pode ser um ato jurídico plurilateral, onde envolve várias pessoas. É uma manifestação de vontade, ou seja, eu quis executar, né, esse negócio jurídico, e ele diz para a gente, esse ato jurídico, né, esse ato de vontade das partes, ele pode ser que ele extinga, né, esse ato de vontade, você extinguiu o contrato, você não quis mais esse contrato, você conservou o contrato, aquele acordo jurídico, conservou, ou você modificou o acordo. Esse acordo ele pode tanto servir para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, o acordo entre as partes serve o negócio jurídico tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E aí ele coloca para a gente, tutelado pelo ordenamento jurídico, ou seja, de acordo com o que a lei determina. Então, esses atos solenes que o negócio jurídico traz para nós, significa que, a partir do momento que você aceita fechar um negócio, você aceita, né, de livre, espontânea vontade, a sua manifestação, né, de vontade acerca de um ato jurídico, você vai fazer de acordo com o que a lei determina, né? Por exemplo, quando eu vou casar, né? Eu já falei diversas vezes, acho que vocês toda a vida que forem falar de um ato jurídico, vocês vão lembrar bem do exemplo que eu dou, que é do casamento, que eu acho muito fácil assemelhar o negócio jurídico ao casamento. O casamento ele é um ato jurídico, é uma manifestação de vontade, é um ato jurídico bilateral, né? Porque une duas pessoas, é uma manifestação de vontade, porque as pessoas quiseram, né? É um ato solene, porque existe uma formalidade em que é pré-definido pela lei, né? Assim, a lei está para onde você vai no cartório e você atende os requisitos que o ordenamento jurídico determina. Está o direito para conservar, né, nesse caso, os direitos da pessoa, tá? Da pessoa física, nesse caso, e preenchidos os requisitos de validade e eficácia e de existência que a gente vai ver, entende? Então, necessariamente, é importante que a gente entenda, né, que o negócio jurídico, necessariamente, ele é dotado de proteção jurídica, o que garante, necessariamente, a obediência por parte de todos. Então, a gente não pode achar que o ordenamento jurídico está para atrapalhar a nossa vida em sociedade. Pelo contrário, né? O ordenamento jurídico ele está para conservar os nossos direitos. É como o próprio conceito diz.
para modificar, conservar ou extinguir um direito, né? Então, necessariamente está para nos ajudar. E é importante, turma, que a gente entenda o seguinte, que vocês até já devem ter ouvido falar do Hans Kelsen, né? O Hans Kelsen, ele defendia a teoria da coercibilidade, tá? Em que ele fala que o direito é a ordenação coercitiva da conduta humana e deve ser analisada pela ótica da existência, da validade e da eficácia, tá? Essa tricotomia é chamada, né, na verdade, de teoria da coercitibilidade, coercibilidade. Ou seja, para Hans Kelsen, tá, a existência, a validade e a eficácia do próprio direito, tá certo? Ou seja, a existência, a validade para que ele necessariamente esteja, né, de acordo com o próprio ordenamento jurídico, tá certo? E aproveitando essa deixa, é importante a gente esclarecer que dentro do negócio jurídico e para a doutrina, eles proclamam muito a visão do Ponte de Miranda, né? do jurista Ponte de Miranda, em que ele defende os 3 planos de eficácia, né? Na verdade, os 3 planos que ele fala justamente sobre a autonomia da liberdade negocial, em que ele defende o plano de existência, o plano de validade e o plano da eficácia, tá? Que eles chamam da escada pontiana. A escada pontiana, que é a defendida pela escola pontiana, ou seja, a escola de Ponte de Miranda, né? Na visão de Ponte de Miranda, o jurista Ponte de Miranda, que, de certa forma, né, vem a calhar justamente com a visão de Hans Kelsen, que ele fala justamente a ótica da existência, da validade e da eficácia do negócio jurídico, que decorre justamente da manifestação da vontade negocial das partes, tá certo? Então, gente, a gente vai observar agora cada um desses degraus, né? No caso, equivalente sobre o plano da existência, em que esse plano da existência, nós podemos encontrar os requisitos mínimos do negócio, tá? Os requisitos mínimos do negócio, que sem eles, tá? Torna-se, portanto, inexistente o negócio jurídico, certo? O plano da existência são os elementos essenciais do negócio jurídico. Então, sem esses elementos, o negócio jurídico, ele não tem validade, tá certo? Se faltar um dos requisitos desses elementos, o negócio jurídico, ele não é válido, tá certo? Então, é importante que a gente entenda. Então, no plano da existência, encontram-se os requisitos mínimos do negócio. Sem eles, portanto, torna-se inexistente o negócio jurídico. Esses requisitos formam os pressupostos da existência. Como pode o negócio existir sem que hajam agentes, tá? Ou seja, agente é a pessoa que contrata, né? Sem um objeto, sem uma forma definida, sem a clara manifestação das partes. Então, no plano da existência, eu preciso ter um agente, uma vontade, um objeto e a forma. São os pressupostos de existência, que são chamados também dos elementos essenciais do negócio jurídico. Então, muitas vezes, vocês não vão ver nem tanto falar dos elementos de existência. Vocês vão ouvir muito quando vocês lerem na doutrina, falando dos elementos essenciais do negócio jurídico, que é justamente o plano de existência e o plano de validade. Que para se configurar, eu preciso ter o agente, a vontade, o objeto e a forma, tá? Estes são os elementos que pressupõem a existência do negócio, e sem eles, tá, o negócio jurídico torna-se inexistente. Olha lá, vocês vão olhar no artigo 104 do Código Civil. Vamos ver? Ó, a validade do negócio jurídico. Eu preciso de um agente capaz, de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, uma forma prescrita ou não, defesa em lei. Então, o plano da existência e o plano da validade, eles se assemelham muito, eles são muito parecidos entre si, tá certo? Então, é importante que a gente lembre desse detalhe.
tá? Ou seja, não pode faltar nenhum desses elementos, beleza? Vamos lá, para o plano de validade. O plano de validade, eu preciso ter a capacidade do agente, a liberdade da vontade ou o consentimento, a licitude, que é a possibilidade, que é a determinabilidade do objeto, e a adequação das formas, que é os requisitos de validade, tá certo? Ó, o plano de validade são os elementos do plano da existência com algumas qualificações, tá? Então, o plano de validade é o mesmo plano da existência com algumas qualificações. Então, são os elementos essenciais do negócio jurídico, o plano da existência e o plano de validade. E se faltar algum desses requisitos, o negócio jurídico, ele se torna nulo, tá certo? Então, olha lá, vamos ver cada um deles. O agente capaz, tá? O agente capaz. O ideal é que haja um agente capaz. Porém, quando houver um agente absolutamente incapaz, ele deverá ser representado por seu representante legal. Já quando o agente for relativamente incapaz, ele deverá ser assistido ao celebrar o negócio, de acordo com o artigo 105 do Código Civil. Olha lá, o artigo 105. Ó. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se neste caso for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Tá certo? O agente capaz também a gente encontra no artigo 166. 166, ó, da invalidade do negócio jurídico. É nulo o negócio jurídico quando? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então, quando o negócio jurídico for celebrado por um absolutamente incapaz, tá? Ele precisará ter um representante legal, não é assim? E se for por um relativamente incapaz, ele precisará ter um assistido, tá certo? Vamos lá. Vamos agora falar do objeto lícito, possível, determinado ou determinável, certo? Deve-se estar em conformidade com a norma jurídica, possível de ser efetivado. Se o objeto for ilícito, o negócio jurídico é nulo, certo? Vamos ver. O objeto lícito. O que é o objeto lícito? Não pode ser contrário aos bons costumes, à ordem pública e à moral. Se ilícito o objeto do negócio jurídico, este será nulo, não produzindo qualquer efeito jurídico. Exemplo, a compra e a venda de um carro roubado. Então, é importante a gente entender que no plano de validade, tá? O negócio jurídico ele tem que estar em consonância com o que o próprio ordenamento figura. Caso contrário, esse negócio jurídico ele será nulo, certo? Quando ele diz aqui, ó, objeto lícito, a gente já falou. Agora, o objeto possível. Sem possibilidade física ou jurídica, impossibilidade física é a que emana das leis físicas e naturais. Por exemplo, volta ao mundo em 2 horas. Para tornar o negócio jurídico inválido, a impossibilidade deve ser absoluta, conforme o artigo 106 do Código Civil. Vamos ver o que é que diz o artigo 106? A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico, se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição que ele estiver subordinado. Já a possibilidade jurídica do objeto ocorre quando o ordenamento jurídico proíbe expressamente negócios a respeito de determinado bem, como ocorre no caso de herança de pessoa viva. Ou seja, ó, o exemplo aqui é o 426. 426 do Código Civil. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Justamente, a herança, você só é detentor da herança quando a pessoa morre, tá? Por isso que ele é um objeto, quando ele fala aqui, um objeto possível. É possível a herança? Sim, mas desde que a pessoa morra, né? Antes, porém, não é objeto, tá? O objeto ele é determinado ou determinável. Se o objeto for determinado, as partes deverão descrevê-lo. Se for determinável, basta a indicação de gênero e quantidade. Sendo assim,
tem-se que é possível a venda de coisa incerta quando é indicada pelo gênero e quantidade, que será determinada pela escolha. A forma prescrita ou não defesa em lei, a forma é o meio, né, de revelação da vontade, devendo estar prescrita em lei, ou seja, o que a própria lei determina. Importante destacar também que a declaração da vontade não dependerá de forma especial, a não ser que a lei determine. Via de regra, a forma é livre, podendo as partes celebrar contrato por escrito, público ou particular, verbal, salvo os casos em que a lei exigir que seja feito de forma diversa, tá? Então, o negócio, ele também, né, quando ele diz que a declaração de vontade, ou seja, no negócio jurídico, a declaração de vontade, não dependerá de forma especial, não dependerá, a não ser que a própria lei determine, né? Por exemplo, o casamento, existe uma forma especial, existe um ato solene. O ato solene é uma forma especial de ser, porque está definido como deverá ser realizado o negócio. Via de regra, o ato, né, o negócio jurídico, ele é livre, podendo as partes celebrar o contrato por escrito. O contrato por escrito, público ou particular, e verbalmente, salvo os casos em que a lei exigir que seja feito de forma diversa. Ou seja, alguns negócios a lei determina como deve ser. Por exemplo, quando você compra um imóvel, né? O contrato de imóvel, quando você vai registrar o seu imóvel, a lei também determina como deve ser feito esse contrato, para que você seja dono, que seja registrado esse seu imóvel, tá certo? Deixa eu ver outra informação aqui. A vontade deve ser livre, consciente e voluntária. Artigo 110 do Código Civil. Ó. Artigo 110. Os bens públicos de uso comum, 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha o conhecimento. Aqui eu estou falando, gente, do negócio jurídico, as disposições gerais do negócio jurídico, que é do artigo 104 ao 114, tá? Depois vocês dão uma lidinha. Ó, outra coisa interessante também que eu deixei para falar para vocês foi sobre o silêncio, tá? Ó, o silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa, que está no artigo 111. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Ou seja, o silêncio pode ser interpretado como manifestação de vontade, quando a lei conferir tal efeito, tá? Se a lei não conferir, o silêncio não pode ser interpretado como manifestação de vontade. Ele poderá ser interpretado como manifestação de vontade quando a lei conferir tal efeito, tá? E o inverso é proporcional. Vamos lá. Uma vez que for ferido algum desses requisitos, o negócio se tornará nulo ou anulável. Quais os requisitos que podem ser feridos? Do plano da existência e do plano da validade. O plano da existência e o plano da validade são os requisitos essenciais do negócio jurídico. Não esquece esse detalhe, tá? Vamos lá. O negócio jurídico que não se enquadrar nos elementos de validade em regra serão nulo. A nulidade é absoluta. Em alguns casos poderá ser anulável, nulidade relativa ou a anulabilidade, tá? E aí a gente vai ver quais são os casos em que o negócio jurídico ele poderá se tornar nulo, de acordo com o artigo 166 do Código Civil. Ó, da invalidade do negócio jurídico. O negócio jurídico é nulo o negócio jurídico quando é celebrado por pessoa absolutamente incapaz, tá? Inciso 1º. Inciso 2º. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revertir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, tiver por objetivo fraudar lei imperativa,
a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Então, vamos lá. Então, é importante que vocês sempre lembrem que para o negócio, tá? Para a invalidade do negócio jurídico, nós primeiro estudamos para que o negócio jurídico fosse válido, quais os requisitos eles precisam estar, digamos assim, associados, né, de acordo com o próprio ordenamento, tá certo? Então, para que ele seja considerado inválido e, portanto, nulo, ele precisa estar de acordo com o que diz o artigo 166. Então, olha lá. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então, se ele for celebrado por um absolutamente incapaz, né, ele deverá ser representado, tá? Mesmo assim, se ele for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, né, se um absolutamente incapaz, ele será um negócio nulo, porque o absolutamente incapaz, ele não pode responder, né? E aí a gente vai lá no artigo, ó, no artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Então, todo aquele que for menor de 16 anos e quiser celebrar um negócio jurídico, esse negócio jurídico será nulo, certo? Vamos dando continuidade. Inciso 2º, o negócio jurídico será considerado inválido e nulo, tá? Se for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto. O negócio for ilícito, e aí você já sabe o que é um objeto ilícito, né? A ilicitude de um objeto, tá? O negócio é nulo. Então vamos lá, se eu quero fazer um negócio de compra e venda de drogas, né? É um objeto ilícito e, portanto, ele é nulo. Impossível, tá? Eu dizer a você que eu vou lhe dar R$ 2.000 se você chegar, se você traz para mim um pedaço da lua, né? É um negócio nulo. Como é que você vai trazer um pedaço da lua, né? De um modo geral, é um negócio impossível de acontecer, né? Não, de um modo geral, né, gente? 3º, o motivo determinante comum a ambas as partes foi lícito. Ou seja, tanto o inciso 2º como o 3º, né? Ele está dizendo se o negócio for ilícito, ou seja, se for contrário ao que o próprio ordenamento determina. Inciso 4º, não revestir a forma prescrita em lei, ou seja, não estar de acordo com o que a própria lei determina, tá? Ou seja, você quer fazer um negócio jurídico, mas fazer a seu modo, diferente do que a própria lei diz. 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Fizer diferente com o que a lei também está definindo. 6. Tiver por objeto fraudar a lei imperativa, ou seja, ser contrário ao que a lei também diz. 7. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir a prática sem combinar sanção, né? Ou seja, a lei taxativa o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. É nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo, ou seja, o negócio jurídico, a lei já está dizendo que é nulo e mesmo assim você insiste em fazer, ou proibir-lhe a prática é errada. Vamos lá, jogo do bicho, né? Jogo do bicho é uma prática ilegal, é uma contravenção penal, o jogo do bicho. No entanto, as pessoas mesmo assim exercem, né? Então, você jamais poderá entrar judicialmente, porque taxativamente já é uma contravenção, é um negócio nulo, né? Mas mesmo assim, ele diz aqui, ó, ou proibir a prática sem combinar sanção. É claro que já existe uma sanção para isso aqui, tá certo? Então, toda vida que se enquadrar nesse artigo 166 do Código Civil, tá? Esse negócio jurídico, ele estará sendo considerado negócio jurídico nulo, tá certo, gente? Para que o negócio jurídico seja considerável anulável, certo? Nós precisamos enquadrar dentro do artigo 171 do Código Civil. Olha aqui, ó. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1º, por incapacidade relativa do agente, tá?
Então, a incapacidade relativa nós encontramos no artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. Então, esses são considerados relativamente incapazes, tá? Então, se essas pessoas que o artigo 4º fala, né, quiserem manifestar o interesse em realizar um negócio jurídico, esse negócio jurídico ele é anulável, tá certo? Que mais? Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Esse aqui são defeitos do negócio jurídico que nós ainda vamos estudar. Nós hoje estamos estudando a invalidade do negócio jurídico, tá certo? Então, para que o negócio jurídico ele seja considerado inválido, eles precisam estar enquadrados tanto nos artigos 166 ou artigo 171, ok? Vamos lá. Dando continuidade o terceiro degrau da escada pontiana de Ponte de Miranda. Olha lá. Anulado o negócio jurídico, então as partes deverão retornar ao seu status anterior. Contudo, nos casos em que a reversão for impossível, deve-se proceder à indenização do equivalente. Olha lá, anulado o negócio jurídico. Então, uma vez que foi anulado o negócio, as partes retornam ao status anterior, ou seja, não existe negócio, né? Não existe negócio. Contudo, em casos em que a reversão for impossível, deve-se proceder à indenização do equivalente. Ou seja, vamos supor que você fechou um contrato para um evento de uma formatura, né? Você fechou um contrato de um evento e os requisitos de existência e de validade estavam presentes, certo? No entanto, na parte inicial estavam presentes, né? No entanto, o que foi que aconteceu? Alguns dos requisitos eles deixaram de aparecer, certo? Vamos lá. A forma, o objeto, a adequação das formas, a licitude, a adequação das formas, né? Por exemplo, a vontade também, né? Deixou de ser realizado. Então, negócio jurídico, faltou um dos requisitos do negócio jurídico. Esse negócio jurídico, ele não pode voltar a status quo, ou seja, ao início, de como vocês sentaram, negociaram, etc. Não pode, porque a festa era para aquele período. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter que haver uma indenização, né, por danos morais e por danos materiais. Danos materiais, por quê? Porque a festa deveria acontecer em data X e Y e não aconteceu, né? Porque vocês se prepararam, vocês perderam dinheiro, vocês investiram, né? E danos morais, porque vocês é um sentimento, é um sonho, um momento que vocês estavam preparados para que acontecesse a realização da expectativa daquele sonho, da realização. Então, assim, aquele negócio jurídico, ele foi frustrado. Então, é o que o texto está dizendo aqui. Então, aquele negócio, ele foi anulado, certo? Então, se faltou algum desses requisitos, o que é que eu tenho que fazer? Necessariamente, se eu não posso reverter, para que eu possa cancelar, extinguir e acabar, tá? Necessariamente, eu vou ter que haver a reparação através de uma indenização, tá certo? Já no plano da eficácia, o que é que tem? O plano da eficácia estão os elementos relacionados com a suspensão e a resolução de direitos e deveres das partes envolvidas. Pode-se dizer que neste último plano estão os efeitos gerados pelo negócio em relação às partes e em relação aos terceiros, ou seja, as suas consequências jurídicas e práticas, que são chamados de acidentais, que é a condição, o termo e o encargo, tá? Nesse caso, importante entender que são os elementos acidentais do negócio jurídico. Não esquece.
Plano da existência e plano de validade, eu tenho os elementos essenciais do negócio jurídico. O plano da eficácia, eu tenho os elementos acidentais do negócio jurídico. Tá certo? Olha lá. Então, plano da eficácia, a condição, o termo, consequências do inadimplemento negocial, juros, multa, perdas e danos e outros elementos, efeitos do negócio, tá certo? Então, para que esse negócio ele esteja, né, esse negócio jurídico ele esteja redondinho, digamos assim, ele precisa estar necessariamente com os 3 degraus completos, ok? Então, vamos lá. O que é a condição, tá? A condição, eu estou no artigo 121. Condição, termo e o encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente olha lá, o artigo 121, ele fala justamente o seguinte: considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, a minha condição, ela está diretamente interligada a um evento futuro e incerto, tá? Ou seja, deriva da vontade das partes e faz com que o negócio jurídico dependa de um evento futuro e incerto. Esta condição pode ser invalidada de acordo com o artigo 122 nos seguintes casos. Olha lá. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou a sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Primeiro, condições físicas ou juridicamente impossíveis, tá? Quando suspensivas, por exemplo, venda subordinada a uma viagem do comprador ao sol. Segundo, condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, venda dependente de um crime a ser praticado pelo comprador. Terceiro, condições incompreensíveis ou contraditórias. João celebra com José um contrato de locação residencial sob a condição de José não morar no imóvel jamais, tá? Além disso, a condição se divide em condição suspensiva e condição resolutiva. A condição suspensiva posterga a própria aquisição do direito. E a condição resolutiva resolvem fazer cessar os efeitos do negócio jurídico. Olha lá.
A primeira não gera efeitos jurídicos até a sua implementação, que é a condição suspensiva, ou seja, suspende os efeitos até que aconteça determinada situação, tá? Para que o direito seja adquirido. Por exemplo, um pai que promete dar um carro ao filho caso ele passe no vestibular. Enquanto o filho não passar no vestibular, a condição não se implementa, ou seja, não existirão os efeitos jurídicos. Essa é a condição suspensiva. Já a condição resolutiva, que é a que resolve, é aquela em que os efeitos existirão até que o evento a interrompa. A aquisição dos direitos se opera desde logo. Por exemplo, Maria promete emprestar seu carro a Marta, até que esta passe no exame de ordem. Após a implementação da condição, o direito se extingue, de acordo com o artigo 128. Olha lá. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Mas se oposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição, pendente conforme os ditames de boa-fé. Tá certo? Então, turminha, é importante entender que a condição, né? A condição no plano da eficácia, ela está distritamente relacionada a um evento futuro e incerto. Já no plano da eficácia, em relação ao termo, tá? Ela está distrita a um evento futuro e certo. A um evento futuro e certo. Olha o que diz o artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. O termo condiciona o negócio jurídico a um evento futuro e certo, conforme demonstra o artigo 131. Ele se subdivide em termo inicial e termo final. O termo inicial se tem o início dos efeitos negociais, suspendendo o exercício do direito, mas não sua aquisição. Por exemplo, Caio aluga sua casa de praia a José a partir do início do verão. Esse é o termo inicial. O termo final se predefine o momento em que o direito se extinguirá. Por exemplo, Fábio empresta o seu carro a Manuel até o final do mês de abril. O termo final e o termo inicial, tá? Então, olha lá. O termo decorre de acordo, né, com a vontade das partes ou da lei e possui duas características fundamentais. O termo futuridade e certeza, né? A certeza quando da ocorrência do fato, tá certo? Importante também, né, e destacar que o termo, ele é convencional quando é fixado pelas partes, por exemplo, o contrato. Ele é legal quando é determinado por lei e ele é de graça quando fixado por uma decisão judicial, tá? Certo? O termo, ok? Vamos lá agora para o encargo, ou modo, certo? O ônus introduzido em ato de liberalidade. O encargo está previsto no artigo 136. Vamos lá. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente, como condição suspensiva. Olha lá. O encargo previsto no artigo 136 traz um ônus que pode ser posto ao beneficiado por um ato gratuito. Contudo, não se suspende nem a aquisição nem o exercício do direito. O artigo 555 do Código Civil trata da possibilidade do estipulador exigir o cumprimento do encargo, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. É o caso, por exemplo, do doador que faz uma doação ao donatário. Ele entrega um terreno a alguém com a condição que seja construído em parte um terreno a um asilo, tá? Além disso, merece especial atenção o artigo 137, que trata do encargo ilícito ou impossível. Esse artigo diz que os encargos ilícitos ou impossíveis serão considerados como não escritos, exceto se o encargo constituir o motivo determinante
da liberalidade, gerando a invalidade do negócio jurídico. João doa a José uma fazenda para que ali se cultive maconha, por se tratar de motivo determinante. O negócio é inválido. Tá? Os efeitos do negócio jurídico. Gera direitos e obrigações. Só que antes disso, vamos ver o artigo 137, né? Trata-se de uma cláusula acessória aderente aos atos de liberalidade inter vivos, que é uma doação, ou causa mortis, que é o testamento ou o legado. O artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso que se invalide o negócio jurídico. Ok? Aqui eu trouxe para vocês, foi justamente só para relembrar, justamente os elementos essenciais do negócio jurídico, né? Que é o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinada, a forma prescrita ou não defesa em lei, que está no artigo 104, são os elementos essenciais, o plano da existência e da validade, né? Aqui a classificação do negócio jurídico, quanto ao número de declarantes, né? Eles podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Unilaterais é uma única vontade para a produção de efeitos, bilaterais depende sempre da manifestação de duas, e plurilaterais a manifestação de duas ou mais pessoas, tá? O unilateral ele é receptício, né, com a ciência de outra, por exemplo, a revogação de um mandato. Não receptício como testamento, né, porque não houve, né, sem a ciência das outras pessoas, né, que elas não sabiam. O bilateral é exemplo do casamento e o plurilateral quando há uma sociedade de pessoas, tá? Aqui a gente vai falar já sobre a inexistência do negócio, tá bom? Então, vamos ver. Efeitos do negócio, né? Gera o efeito do negócio jurídico, gera direitos e obrigações. Obriga aquele que não cumpre com suas obrigações a pagar a indenização por perdas e danos, os efeitos do negócio jurídico. Confere o direito de ação judicial para a defesa dos direitos correspondentes. Transfere aos herdeiros direitos decorrentes do negócio jurídico, salvo nos casos de natureza personalíssima. E aqui veio a classificação do negócio jurídico, que foi o que eu acabei de colocar aí, né? Que é o negócio unilateral, o bilateral e o plurilateral, que são esses aqui, né? Que é essa classificação do negócio, certo? Quanto à titularidade, a titularidade ele pode ser, quanto à titularidade, pode ser inter vivos, né? Se for celebrado e tiver efeito durante a vida de ambas as partes, ou mortis causas, formado pela declaração de uma das partes e com efeito apenas após a sua morte, desde que ocorra aceitação pela outra. Quanto à onerosidade, o negócio pode ser oneroso, né, ou gratuito, certo? Quanto à forma, o negócio pode ser formal, se tiver que adotar a forma prevista em lei para ter validade. Isso aqui eu já falei na aula passada para vocês, tá certo? Beleza. Aí agora, turma, a gente vai falar justamente sobre a inexistência, né? A gente já vem falando sobre a inexistência do negócio jurídico. Vamos dando continuidade para saber quando o negócio jurídico ele é passível de nulidade e de anulabilidade, tá certo? Ó, o negócio é inexistente quando lhe falta algum elemento estrutural, como o consentimento. Se não houve qualquer manifestação de vontade, o negócio não chegou a se formar. Ele inexiste. Ou seja, a manifestação de vontade, tá, é um dos requisitos para que possa, né, necessariamente, estar sendo válido o negócio. No ato ou no negócio inexistente, há, quando muito, a aparência de ato ou negócio jurídico. A denominação ato ou negócio inexistente é, sem dúvida, ambígua e contraditória, pois o que não existe não pode ser considerado ato. Contudo, o que dizemos é que, embora existente, tá, porque possui aparência material, o ato ou negócio não possui conteúdo jurídico. Na verdade, o ato não se formou para o direito. Esqueci de colocar aqui. Se não existe, né, necessariamente, né, não
Se é como o próprio nome está dizendo, né? Se é inexistente, ele não existe para o direito, tá? É isso que está sendo colocado aqui, ó. O que dizemos é que, embora existente, porque possui aparência material, o ato não possui conteúdo jurídico, na verdade, o ato que se formou para o direito, tá certo? Então, é importante que a gente entenda o seguinte, ó, a nulidade é a sanção imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados sem a observância dos requisitos essenciais, impedindo-os de produzir os efeitos que eles são próprios, tá? Então, nulidade é quando o negócio jurídico ele é nulo. Nulidade é quando o negócio jurídico ele é nulo. A nulidade ela pode ser absoluta ou relativa, total ou parcial, tá? A nulidade ela pode ser, né, absoluta ou relativa, né, total ou parcial. A nulidade absoluta não produz qualquer efeito por ofender gravemente os princípios da ordem pública. É o que estão no artigo 166, os requisitos do artigo 166. É o que caracteriza a nulidade absoluta. Então, depois vocês coloquem lá no código de vocês, né? Escrevam lá com um lapisinho, o que caracteriza a nulidade absoluta de um negócio jurídico é o artigo 166. Já a nulidade relativa, que é o artigo 171, são negócios que se acham, tá, inquinados de vício, capaz de lhes determinar a ineficácia, mas que poderá ser eliminado restabelecendo a sua normalidade, ou seja, viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal, estabelecendo no interesse predominante das partes, certo? Já a nulidade parcial, ela atinge apenas parte do negócio jurídico. E a nulidade total atinge todo o negócio jurídico. A anulabilidade é quando o negócio jurídico ele é anulável. É a sanção imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos já realizados. Certo? Vamos lá. Da inexistência, invalidade e ineficácia do negócio. A teoria das invalidades do negócio jurídico. O negócio jurídico inexistente é quando lhe falta algum elemento estrutural essencial à sua formação, ou seja, vontade humana, idoneidade do objeto e finalidade negocial. Exemplo, o casamento celebrado por uma autoridade incompetente, por exemplo, um delegado de polícia, tá? Na verdade, né, esse negócio jurídico ele é inexistente. O negócio jurídico não existe, por isso não pode ser o quê? Convalidado ou ratificado e jamais alcançará sua existência. Aqui não há o que se falar em declaração de nulidade. Por quê? Porque o negócio jurídico, na verdade, né? Na verdade, o negócio jurídico ele não existe, tá certo? Agora, gente, isso é a inexistência do negócio. E a invalidade? A expressão invalidade abrange a nulidade e a anulabilidade do negócio jurídico, empregados para designar o negócio jurídico que não produz os efeitos desejados pelas partes. O negócio jurídico ele pode ser inválido ou parcialmente válido, sendo comum os termos nulo ou anulável. O termo nulo é quando o negócio jurídico é totalmente inválido, e o termo é anulável quando o negócio jurídico é parcialmente inválido. Ou seja, o negócio jurídico é inválido ou nulo quando não possui todos os pressupostos definidos em lei. E quais são os pressupostos? De existência, de validade e de eficácia, de acordo com a escada pontiana. Então, para que o negócio jurídico seja válido, eu preciso ter os 3 pressupostos de validade, os 3 degraus, de acordo com a escada pontiana do Ponte de Miranda. Não esquece desse detalhe, tá bom? Ok? Beleza? Vamos lá. Então, turminha, para fazer um resumo, tá? É importante entender o seguinte, que é considerado negócio jurídico nulo quando ele é celebrado, né? Quando celebrado sem revestir a forma prescrita em lei.
Então, o negócio jurídico ele é considerado nulo quando é celebrado sem revestir a forma prescrita em lei, ou seja, quando não atende os requisitos que a própria lei define. O negócio jurídico cujo objeto é impossível, de acordo com o Código Civil, deve ser nulo de pleno direito, mesmo nos casos de impossibilidade relativa. Contrato de compra e venda é um negócio jurídico bilateral. Já o de doação é unilateral, porque eu quis fazer a doação. O negócio jurídico parte de mim para com o outro só recebe. Inclusive, as partes poderão livremente pactuar regras, tá? De interpretação de preenchimento de lacunas e de integração das normas jurídicas diversas daquelas previstas em fundamentação ao artigo 113, parágrafo 2º do Código Civil. Olha lá, 113, parágrafo 2º. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração de negócios jurídicos diversos daquelas previstas em lei. O negócio jurídico benéfico e a renúncia interpreta-se estritamente. Ou seja, as partes poderão, né, desde que não fira o que a própria lei defina, tá certo? É importante a gente entender isso, viu? Ó, vale salientar que o legislador veio fortalecer, inclusive, turma, quando ele fala nessas regras de interpretação, o princípio do pacta sunt servanda, tá? Que em latim ele diz que os acordos devem ser mantidos, os pactos assumidos devem ser respeitados, certo? Ou, mesmo os contratos assinados devem ser cumpridos. O pacta sunt servanda, oferecendo mais liberdades às partes contratadas, para estabelecer seu entendimento, proporcionando assim maior segurança jurídica aos negócios, tá? Então, aquilo que foi acordado deve ser cumprido entre as partes, tá certo? Então, o que eu sugiro a vocês é que leiam com muito cuidado os artigos do negócio jurídico do artigo 104 aos artigos 137, tá certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os defeitos do negócio jurídico, que começa do artigo 138 até o artigo 165, tá certo? E depois nós vamos falar também da prescrição e da decadência. Tudo bem? Ok? Pois um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.